Pessoal, estamos aqui para o primeiro vídeo sobre sobre a classificação das famílias de plantas daninhas. E a primeira que eu trouxe para vocês aqui é a família Portulacácea, que é a família da conhecida Beldroega. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram e no canal do YouTube, aproveita e deixa o seu like e aproveita para se inscrever nos canais Plantas Daninhas do Ar. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dessas espécies que tem de plantas daninhas dentro dessa família. Então, pessoal, as plantas daninhas da família Portulacácea, elas são encontradas geralmente em todo o país e temos dois principais gêneros que são nativos, que é o gênero Portulaca e o gênero Talino. Tá? Então, se vocês lembram lá da composição de nome científico, o primeiro que vem é o gênero e o segundo é a espécie. Tá? Ambas, né, com algumas espécies que são consideradas invasivas e ainda algumas outras espécies que são cultivadas aí como ornamentais. Então, lembra lá da aula de aspectos positivos e negativos de plantas daninhas? Nós também temos aspectos positivos. Então, muitas das plantas daninhas são cultivadas como ornamentais. Tudo bem? Lembro que é planta daninha para mim, pode não ser planta daninha para o seu vizinho ou para outra pessoa. Depende muito do conceito de planta daninha. Em geral, então, essas espécies preferem ambientes sombreados, são herbáceas, são anuais ou perenes, têm caules carnosos e folhas ainda simples, alternas ou opostas, com o limbo grosso e sucoso. Então, a gente vai ver duas fotos das principais plantas daninhas desta família, mas se vocês lembram aí do aspecto da Beldroega, ela tem o caule bem carnoso, a folha dela é bem suculenta, né, difícil de secar, e aí nós temos folhas simples, e aí alternas, então lembra, alternas quando você vem uma aqui, outra aqui, inserida lá no caule, ou opostas, né, então elas estão opostas aqui pelo mesmo vértice lá no caule. A inflorescência delas é terminal, então no final do ramo, ou ainda nós temos flores isoladas lá no ápice dos ramos. Então, a gente vai ver nas fotos. Frequentemente, então, são flores vistosas. Lembra que dentro de plantas daninhas, como muitas flores são usadas como ornamentais, por elas terem as flores muito vistosas. E essa família, a família Portulacácea, reúne em torno de 30 espécies, né, com frutos do tipo capsulares, que contém muitas sementes que são pequeninas, negras e brilhantes. Então, a semente bem pequenininha aí da família Portulacácea. Vamos ver então, o principal exemplo é a nossa Beldroega. Então, tem gente que chama de Beldroega, de bredo de porco, Veodolaga, tudo é Beldroega. Lembra que nós temos nome científico e nome comum. O nome comum, ele é regional, pessoal. Varia de região para região. Eu chamo de Beldroega. O outro pode chamar de outro nome completamente diferente e a gente está falando da mesma planta daninha. O que importa aqui, pessoal, é saber classificar ela como Portulaca oleracea, que é o nome científico da espécie. Por isso que existem os nomes científicos, para a gente padronizar sobre qual espécie a gente está falando, tudo bem? Então, essa é a principal planta daninha aí da família Portulacácea para a gente. Olha aqui, pessoal, dá para ver bem aqui, ó, o caule dela, bem carnoso. Olha as folhas como são suculentas. Elas têm muito conteúdo de água. E no caso dessa espécie aqui, ó, a folha é oposta, ó. Eu tenho uma folha aqui, outra folha aqui, ó. Elas estão opostas aqui. Tudo bem? E a outra planta daninha que eu trouxe de exemplo para vocês é a Beldroega grande, tá? Então, ela também tem diversos nomes aqui, ó, mas todas estamos falando da espécie Talino paniculatum, da família Portulacácea. Nessa aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, uma florzinha. Lembra que a gente falou que as inflorescências, elas são isoladas ou lá no final dos ramos? Aqui dá para ver ela isolada lá no final dos ramos. Tudo bem? Também dá para observar aqui a folha suculenta, né? O caule
carnoso também. Tudo bem? Então, essas são as duas principais espécies da família Portulacácea, a Beldroega e a Beldroega grande. Então, pessoal, sobre a família Portulacácea, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, essa foi a primeira planta daninha da classificação que nós vamos falar e espero vocês aí na próxima aula sobre classificação de plantas daninhas de acordo com a família dela.